Louvado seja Deus por estarmos nesta noite reunidos para adorarmos o nosso Deus. Quero aproveitar que os irmãos estão em pé e pedir para que vocês abram suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45 até o versículo de número 47. Primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 45 até o versículo de número 47. Se você não tem Bíblia, acompanhe no telão. Diz assim a palavra de Deus, do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45 até o versículo de número 47. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém, meus irmãos? Podem tomar os seus assentos. Estes versículos que nós lemos, eles se encontram num dos capítulos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Que é o capítulo aonde está escrito a vitória de Davi contra o gigante Golias. Por isso esse capítulo é um dos capítulos mais conhecidos. Esse capítulo descreve certa situação que ocorreu entre os israelitas e os filisteus, aonde eles se colocaram para guerrearem, num termo chamado Danim, que significa fronteira sangrenta, aonde os israelitas ficaram de um lado e os filisteus ficaram do outro, e ali eles iam entrar em batalha. Mas quando eles se colocaram em prontidão para iniciar uma batalha, a Bíblia nos fala que apareceu um homem de 2,90 metros, quase 3 metros de altura, que tinha um capacete de bronze, que vestia uma couraça de escamas, e essa enturragem dele pesava mais ou menos uns 60 quilos. Esse era Golias. Ele se apresentou diante do exército dos filisteus no vale e disse aos israelitas: Não sou eu, filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Então, quando eles foram entrar em batalha, apareceu um gigante que falou assim: escolhe um homem de vocês aí, exército de Israel, para guerrear comigo. Se ele me matar, os filisteus serão os seus escravos. Se eu matar ele, vocês serão os nossos escravos. E o exército de Israel ficou atônito e não fez nada, nem rei Saul, nem os seus soldados. Isso aconteceu por 40 dias.
2 vezes por dia, de manhã e de tarde, o gigante se apresentava e afrontava o exército de Israel. Aí num belo dia, Jessé, o belemita, que tinha 3 filhos nessa batalha, tinham sido convocados, no caso Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Ele pega o seu filho menor, o que cuidava das ovelhas, Davi, e fala para Davi, leva uns mantimentos lá para ele, para o general, leva alguma coisa para eles comerem lá, afinal de contas já faziam praticamente 40 dias que eles estavam lá. E não é como os dias de hoje, que por um WhatsApp você manda uma mensagem, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo em todo lugar. Então ele mandou Davi ir lá, para servir os seus irmãos. Quando Davi chega lá, com os mantimentos, o exército se coloca em prontidão de batalha. Davi deixa os mantimentos com um homem, e ele corre para o fronte de batalha, porque Davi queria guerrear também. Aí apresenta-se aquele gigante, e começa a chamar, escolhe um dos soldados de vocês aqui, para sair no mano a mano comigo. Se ele me matar, seremos servos de vocês. Se eu matar ele, vocês serão nossos escravos. Davi ficou olhando para aquilo e disse assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E aí ficou naquela situação. Ele perguntou: se alguém matar ele, vai ganhar o quê? Aí os homens falaram: Saul vai dar a filha dele em casamento e ainda vai livrar a família dele de pagar imposto de renda. E Davi continuou falando aquelas coisas, perguntando para os outros homens, porque Davi se interessou por aquilo, porque afinal de contas o gigante Golias estava afrontando o exército de Israel. E aí Davi continua perguntando, o seu irmão Eliabe fala: o que você veio fazer aqui? Largou os carneiros lá para outro cuidar? Eu conheço você, Davi, você é convencido, você é maldoso, você só veio aqui para ver a batalha. Davi se desviou dele e continua perguntando para os outros. E aí pegaram e levaram isso para o rei Saul. Falou: lá tem um rapaz que quer guerrear com Golias. Saul, chama ele lá. Davi chegou lá e falou: sou eu aqui, eu que quero guerrear com ele. Ele falou: não, com eles. Aí Saul falou: então tá bom, mas é o seguinte, tá certo, deixou ela lá, voltou para o arraial. E quando o exército se colocou em batalha de novo, o gigante apareceu, Davi, para encurtar o resumo da história, Davi mata Golias. Esse é o resumo do capítulo 17. Mas eu quero que você se posicione nesse capítulo da seguinte forma: eu quero que você se coloque no lugar de Davi, e que Golias seja o teu gigante. O teu gigante é tudo aquilo que é maior, que parece que é maior que você. O teu gigante é tudo aquilo que intimida você, tudo aquilo que te põe medo, que te paralisa. Esse vai ser o teu gigante. Existem gigantes que estão do lado de fora, pessoas, lugares, situações, circunstâncias. Mas existem gigantes que estão dentro de nós. Nós construímos esses gigantes, como medos, como traumas, como situações mal resolvidas. Então eu quero que você olhe para Golias como o seu gigante, e o teu objetivo é vencer esse gigante. Porque eu não sei quais são os seus gigantes, ou o seu gigante, mas eu sei de uma coisa: Deus não te chamou para ficar paralisado diante dele. Deus te chamou para vencer esses gigantes.
Então nós vamos olhar no capítulo 17 para Davi, e vamos aprender algumas coisas aqui com Davi, para que possamos vencer os nossos gigantes. Nós sabemos que um vencedor de gigante, ele não nasce pronto. Ele precisa de ser forjado. Essa historinha, meus irmãos, de toalhinha ungida, que você passa na maçaneta de banco, e a tua dívida é paga, talvez seu gigante seja uma dívida. Isso é conto da carochinha, tá bom? Isso não existe. Os vencedores, o seu gigante, você vai vencer em meio à batalha. Deus levanta os seus, Deus trabalha na vida dos seus, Ele prepara os seus para vencerem os seus gigantes e o nome dele ser glorificado. Existem alguns personagens ao longo da história que você vê, como por exemplo, Thomas Edison. Ele foi um homem que, quando criança, a mãe dele levou ele para uma escola, irmão Leandro. A escola ficou com eles uns dias lá e devolveu para a mãe. Não quero ele aqui. Imagina você, criança, ser devolvido de uma escola. Ele perguntou: mãe, por que é que me devolveram? A mãe dele falou para ele: você é inteligente demais para eles. Thomas Edison venceu aquilo, porque um centro de ensino o devolveu. E ele se tornou o maior cientista de todos os tempos, com mais de 1000 patentes. Inclusive a luz elétrica que clareia esse lugar, foi ele que inventou. Também temos uma outra história. Eu vou contar a história de alguns aqui para você criar coragem e ouvir essa palavra, determinado em vencer esse gigante. Nós temos também a história de Beethoven, que era de uma família onde eles tinham problemas genéticos. E quando a mãe de Beethoven ficou grávida, o médico aconselhou ela não prosseguir com a gravidez. Ela falou: não, eu vou ter ele. Beethoven nasceu com um problema de surdez. E ao longo do tempo, essa surdez era gradativa, ela ia aumentando. Ele era músico, e com 46 anos de idade ficou surdo. Para um músico, ficar surdo é o fim. Mas ele venceu esse gigante. Depois da sua surdez, ele escreveu as suas maiores e mais famosas sinfonias. Temos também a história de uma cantora evangélica chamada Fanny Crosby. Ela é compositora daquela música que o Dani Azevedo canta, chama Alma Batida. Porque minha alma... Vocês sabem o resto, eu canto muito mal. Ela, com 6 semanas de vida, por causa de um erro médico, ficou cega. E nem por isso ela deixou de compor hinos evangélicos. Ela tem de sua autoria mais de 8.000 hinos evangélicos. É considerada a maior compositora de hinos evangélicos de todos os tempos. Fanny Crosby. A cegueira não parou aquela mulher. Então nós estamos diante de uma história onde tem um jovem pequeno, um homem pequeno, diante de um gigante. E os gigantes, eles têm poder de nos amedrontar. Ele tem poder de nos parar. Esse gigante parou um exército por 40 dias. Ele não parou A ou B, ele parou 40 dias um exército. Mas aí aparece Davi ali. E as atitudes de Davi nos ensinam como nós devemos fazer para vencer os nossos gigantes. Por exemplo, no versículo de número 17, está escrito assim: e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos um éfade deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre lá e leva-os ao arraial e a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se eles vai bem, e tomarás o seu penhor. Aqui nós vemos uma das atitudes que Davi teve para poder vencer esse gigante. Quando chegou a convocação na casa de Jessé, o belemita, pai de Davi, convocando os filhos dele para a guerra, o nome de Davi não estava lá. Só estava o nome de Eliabe, Abinadab e Samar. Davi ficou de fora.
Agora, nesse mesmo contexto, essa história, quando Davi chegou lá, que ele viu a batalha, o que Davi fez? Ele fugiu? Não, ele correu para a batalha. Ou seja, Davi queria estar nessa lista aqui também. Ele queria ter sido convocado, ele queria estar lá naquela batalha como um soldado do exército de Israel. Mas ele não foi. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui, Davi, na primeira oportunidade, Jessé fala assim: ó, pega esse grão tostado, esses 10 pães, corre lá e leva. Davi não ficou se lamentando da oportunidade passada que ele não teve. Na primeira oportunidade, Davi levantou e foi lá onde ele queria estar. Então nós aprendemos aqui que para vencer os nossos gigantes, para você vencer o seu gigante, não adianta você ficar olhando para a oportunidade perdida lá atrás. Você tem que ficar com os teus olhos esperando o momento, para que quando aparecer essa oportunidade no hoje, você vai e agarra com as 2 mãos e parte para cima daquilo que você quer. Agora tem gente que fica preso nisso. Eu tenho essa dificuldade porque eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, e por causa disso não faz nada. Eu não fiz isso porque aquela vez eu fui mandado daquele emprego fui mandado embora daquele emprego que era o meu sonho, e lá eu não pude prosseguir, e ninguém me chamou mais naquela firma, e não faz mais nada para já outras firmas muito melhores já apareceram, mas não, fica sempre lembrando daquela oportunidade lá do passado, sempre remoendo, aquilo já passou, esquece. Oportunidades aparecerão na tua vida, levanta em nome de Jesus, abraça essa oportunidade, entra por essa porta, porque grandes coisas Deus tem para você. Então nós não podemos ficar olhando para oportunidades perdidas, nós temos que olhar para as oportunidades que aparecem. Uma outra comportamento de Davi para vencer esse gigante, nós vemos no versículo de número 24, que diz assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, que era Golias, fugiam de diante dele e temiam grandemente. O que Davi fez? Chegou lá, viu o gigante e enxergou diferente. Por quê? Porque Davi não deu ouvido a pessimistas. O pessimista, meus irmãos, ele só olha para a dificuldade. Ele nunca enxerga o que há de bom numa situação. O pessimista, se você perguntar para ele: é bom tal coisa? A mente dele está voltada, na cabeça dele é bom, mas ele não vai te falar o que é bom, ele só vai te falar o que é ruim. Eu devo ir para tal lugar? Lá não vai não, tem muito criminoso. Eu devo fazer tal coisa? Não faz não, porque pode acontecer isso. O pessimista, ele só olha para os problemas. Quando Golias se apresentou lá, eles só olharam para o tamanho de Golias. Eles se esqueceram até do Deus de Israel, que dava vitória para aquele povo. Davi chegou lá e não deu ouvido para os pessimistas. Ele sabia o que ele queria. Ele almejou estar naquela batalha, ele queria estar lá. E quando aquela oportunidade apareceu, ele não ia permitir que pessimista algum ficasse colocando grilo na cabeça dele, para ele não ir e não fazer aquilo que ele deveria fazer. Davi não deu ouvido aos pessimistas. Ele não olhou para a dificuldade. Ele enxergou Golias como uma oportunidade. Meus irmãos, depende do que você vai fazer na tua vida. Se você parar e pensar, você fala, é loucura. Mas aí quando você olha aquilo como uma oportunidade, e você consegue cumprir o objetivo diante daquilo, você agradece a Deus por você ter tido coragem e ter entrado por aquela porta e cumprido aquilo. Você encarar um desafio nunca é fácil,
Mas mais difícil ainda é se você ficar dando o ouvido para pessimista. Ah, não dá certo não. Irmãos, o que você acha de ali eu começar a ajudar nos trabalhos da igreja? Irmão do céu, dá uma dor de cabeça. Mas o que você... a irmã está precisando de alguém para ajudar, não sei o quê. Aí você vai num pessimista, ele vai falar: irmão do céu, meu Deus, você só vai ter problema. É só problema. Ele já te esfria na hora. Mas quando você está convicto daquilo que você quer, porque foi Deus que colocou no teu coração, quando você almeja por aquela oportunidade, vai só na direção de Deus, vai só clamando para Deus, vai deixando os pessimistas de lado, vai caminhando para frente, porque certo é a vitória de Deus na tua vida. Um outro comportamento que Davi teve, nós vemos no versículo de número 28. Isso aqui é complicado, hein, meus irmãos? Está escrito assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, Davi estava falando com os homens, Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falar com aqueles homens. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Um outro comportamento que Davi teve que ter para vencer esse gigante foi o quê? Aprender a lidar com os críticos. Existem críticas que são para o bem. Quando alguém chega e te fala, eu lembro de uma vez que na época da pandemia, nós estávamos ministrando de porta fechada, e eu estava pregando, tinha uma dessas duas câmeras aqui, e eu falei algo invertido, e quando eu cheguei em casa, os meus filhos e minha esposa falaram assim: você falou isso, eu não falei? Falou. Eu falei: não falei. Falou. Aí estava gravado, eu voltei lá e falei mesmo. Foi uma crítica ou não foi? Mas foi construtiva ou para destruir? Foi uma crítica construtiva. A partir daquilo, eu tento, me esforço para prestar mais atenção no que eu falo. Então existem críticas que são construtivas para o nosso bem. Essa nós devemos ouvir. Agora existem críticas que são próprias para nos destruir. E pior ainda é de quando vem alguém de quem nós esperamos força. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Ele viu Davi nascer. Ele viu Davi crescer. Ele era o irmão mais velho. Quando você tem uma família, eu tenho 2 filhos, um mais velho e uma mais nova. O mais velho tem que proteger a mais nova. Todas as famílias são assim: o mais velho protege o menor. Agora, quando Davi chegou lá no campo de batalha, quem é que foi criticar ele? Os soldados. Ninguém criticou. O soldado até falou: tem umas recompensas aí. Mas Eliabe ouviu ele falando aquilo, já foi logo criticar ele. O que você está fazendo aqui? E ainda quis humilhar ele, quis rebaixar ele diante dos outros, porque ele falou o seguinte: a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Ou seja, o que você veio fazer aqui nessa guerra, sendo que você é um mísero pastorzinho de ovelha? Imagina. Vai pensando aí, as vezes em que você parou, porque não soube lidar com críticas. Davi vai te mostrar como é que faz isso. Eliabe humilhou ele. Aquele de quem Davi esperaria: vamos lá, Davi, vamos lá, você vai. Dá licença que meu irmão vai passar. Eu que vou levar ele. Ele é bom na pedrada. Não. O que você está fazendo aqui, rapaz? Ele não sabe fazer nem, cuida de ovelha. E ainda fez algo que os críticos maldosos são peritos em fazer. Disse assim: bem conheço
a tua presunção. Ou seja, Davi, você é convencido, você se acha, e a maldade do teu coração, porque que desceste para ver a peleja. Eliabe diz que Davi era vaidoso, presunçoso, se achava o tal e era maldoso. E se tinha uma coisa que Davi não tinha, era isso. Porque, meus irmãos, quando Davi foi levar a comida para os irmãos dele, para os irmãos deles, lá no campo de batalha, se você ler no capítulo anterior, Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Chega para um rei e diz para ele o seguinte: ó, leva essa marmita aqui, lá para aqueles guardinha lá. Dependendo do rei, vai falar assim: 1000 bambuzadas em praça pública nas costas para aprender a falar com o rei. Davi, era a qualidade dele, a virtude dele é não ser presunçoso, é não se achar. Ele era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia vai falar. Porque ele podia errar, mas ele reconhecia. Isso é uma qualidade de alguém que não se acha. Mas o crítico é bom em fazer o quê? Pegar a tua virtude e transformar em defeito. Pegar a tua qualidade e colocar como não qualidade. Tá bom, irmão, mas o que eu faço quando eu encontro com uma pessoa dessa? Eu não sei o que fazer. Então a Bíblia te ensina. Versículo 30 diz assim, ou no versículo 29 diz assim: então disse Davi: que fiz eu agora? Ou seja, assim, deu de ombro. Porventura não há razão para isso? Olha como é que você lida com esse tipo de crítico. Versículo 30: e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi deu as costas para Eliabe. Com críticos que querem te destruir com maldade, sabe o que você faz? Você dá de ombro e vira as costas, deixa falando sozinho, porque senão ele vai entrar na tua mente, vai colocar na tua cabeça que você é uma coisa que você não é, vai travar a tua vida e te largar lá 40 dias parado, sem ter coragem para enfrentar um gigante. O que Davi faz aqui é simples, mas é o que tem que ser feito. Com os críticos, que são críticos para o bem, esse vocês ouvem, e não é fácil receber uma crítica. Mas com os críticos que são maus, dá de ombro, vira de costa, vai embora, larga falando sozinho, porque é perca de tempo. Esses não são aqueles que levarão você a vencer os seus gigantes. Eu poderia dizer assim, ó, eu poderia dizer, eu não vou fazer isso. Olha para o teu irmão que está do seu lado e diz assim: você é crítico ou você é um vencedor de gigantes? Eu poderia fazer, mas não vou fazer. Pensa aí na tua mente, porque talvez nesse momento eu não esteja pregando para você vencer um gigante. Eu esteja falando a palavra de Deus para você deixar de largar de ser esse crítico maldoso que tenta colocar pedra no sonho de pessoas. Talvez esse seja o seu gigante. Deixar de ter uma língua venenosa e querer destruir a todos. Porque os críticos, eles não podem ver a melhora de ninguém. Ele não pode ver ninguém ser levantado para estar à frente de um grupo. Ele já começa a falar mal: não vai dar certo, fulano não vai. Chega um pastor novo na igreja, já, esse pastor, olha, eu vi ele andando, ele é tão bonzinho, não vai dar certo. Talvez esse seja seu gigante. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Seja humilde, reconheça, deixe esse pecado de lado, porque grandes coisas Deus tem para você, grandes coisas Deus tem para a tua vida. Uma outra atitude de Davi está no versículo 38 e 40. Eu não vou ler para ganhar tempo. Que é quando ele se apresenta, levam ele para Saul. Saul fala: tá bom, você vai. E Saul manda colocar armadura.
Saul era o homem mais alto de Israel. Davi era um baixinho. Davi não sabia lutar com armadura. Davi sabia lutar era com fundo e pedra. Então essa é uma característica que nós temos que ter, meus irmãos, que é sermos autênticos. Davi sabia que colocar armadura de rei não faria dele um rei. Que ele está com aquela armadura de rei, que ele imitar o rei Saul, que copiar Saul não ia levar ele a vencer aquele gigante. Então Davi faz o quê? Ele fica com aquilo que ele era bom, que era funda, que era pedra. Matou vários leões, matou vários ursos. Ele ficou com a qualidade que ele tinha. E ele prosseguiu para a batalha. Às vezes o que serve para uma pessoa, meus irmãos, não serve para outra. Mas com certeza para cada um de nós, para cada situação, Deus tem preparado algo em nossa vida. Eu digo Deus tem preparado, eu não falo no mundo espiritual, já está trabalhando na sua vida. Porque Davi, quando estava lá cuidando das ovelhas, Deus já estava treinando ele no exército das ovelhinhas. De vez em quando Deus mandava um leão lá. Vamos treinar Davi essa pedrada, vamos treinar Davi, porque tem um gigante lá na frente para você derrubar. Imagina a primeira vez que veio um leão, um susto de Davi. E um urso, meus irmãos. Parecia, já foi, matou um leão, já subiu de nível já. Agora vamos mudar. Vamos colocar um urso nesse treinamento de Davi aqui. Aí Davi estava lá pastoreando as ovelhinhas. De repente, parece um urso. Davi vai lá, Davi, a fundinha, Davi tama no urso. O urso correndo e Davi atrás, pedrada. Quando Davi chegou para matar Golias, meus irmãos, ele era expert naquilo. Dizem que para você se tornar especialista numa coisa, você precisa de praticar aquilo pelo menos 10.000 horas. Aí então eu imagino que Deus colocou no coração de Davi: Davi, hoje não vai vir nenhum leão, mas fica treinando porque pode vir 2. Então Davi colocava uma pedrinha lá e ficava com o fundo o dia inteiro. Tame, pedrada naquela. Aí veio um leão, ele matou. Davi, pode vir um urso depois da manhã. Davi, então eu não vou ficar parado, vou ficar treinando. Vou ficar treinando, vou ficar treinando. Vou ficar treinando, porque pode ser que amanhã apareça um desafio maior. Quando Davi chegou na oportunidade, Davi já era um especialista em dar pedrada com fundo. Diga a história, ele deu uma pedrada, foi na testa de Golias. Não foi nem 2, ele não precisou de 2, foi só uma, pá. Você entende que Deus já te deu aquilo que você precisa para vencer esse gigante? Você consegue entender isso? Você tem coragem para admitir isso? Que esse gigante só está diante de você porque você tem dado ouvido para pessimista, porque você fica olhando para as oportunidades perdidas lá atrás. Não, meus irmãos. Esse gigante que para a tua vida, Deus já te deu o que você precisa para vencer ele. Eu não sei o que é, mas você sabe qual que é a tua funda, qual que é a tua pedra. Você sabe. Agora, nada dessas coisas teria força se não tivesse essa atitude de agora por trás, que é dos versículos que nós lemos, o versículo 45 ao 47, quando Davi diz assim: porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O vencedor de gigante é aquele que reconhece que apesar de ter preparo e ter coragem, quem dá a vitória é Deus. É Deus quem dá a nossa força. É Deus quem prepara as batalhas e é Deus quem nos dá a vitória. É o Todo-Poderoso que nos garante a vitória. É o Deus de Israel. É o bichinho de Jacó. É Ele que dá a vitória para aqueles que nele creem. Daí vinha a força de Davi. Agora, meus irmãos, você precisa de ter pressa.
Isso que está sendo falado aqui agora, através da palavra de Deus, você precisa de ter pressa para realizar isso aqui. Isso aqui é para ontem. No versículo de número 48, quando o gigante se colocou lá para a batalha, o texto não diz que Davi ficou enrolando. Versículo 48 diz assim: sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Quem quer vencer os gigantes tem pressa. É para amanhã. Bicho, eu tenho um perdão na minha vida para me liberar. Eu estou trabalhando, já li 7 livros, já memorizei todos os textos bíblicos, já ouvi 80 mensagens sobre perdão. Eu estou trabalhando. É para amanhã. Levanta e vai. Golias está lá te esperando, mas não é para te vencer, é para ser derrotado, porque o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na tua vida. Então tem que ter pressa, é para amanhã. Sua vida vai ficar parada até quando? Você precisa de vencer esse gigante. Existem pessoas, meus irmãos, que Deus levanta para pregar, e o gigante dela é falar em público, e todas as oportunidades que aparecem, ela não abraça uma. Mas enquanto você não levantar e não correr de encontro a Golias, tua vida vai ficar parada nisso. Entenda, meus irmãos, que a sua vitória contra o gigante, ela vai encorajar outros a vencerem também, porque assim é a vitória do cristão. Versículos 52 e 53, Davi, depois que ele mata Golias, que ele sobe em cima dele, que ele pega a espada de Golias e corta a cabeça, o texto diz: então os homens de Israel e Judá se levantaram. Estavam 40 dias lá sendo afrontados, e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar ao vale e às portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os seus arraiais. No dia em que você, eu estou crendo pelos olhos da fé que vai começar amanhã, que você vai levantar e vai atrás desse gigante para amanhã, porque você precisa de ter pressa nisso. Quando você vencer esse gigante, essa vitória não vai ser só sua, ela vai servir para encorajar outros, para levantar outros, para fortalecer outros. Existem batalhas que são sozinhos, que nós travamos sozinhos, mas a comemoração dessa batalha é coletiva. Você batalha sozinho, mas outros desfrutam com você também. Assim são as vitórias dos cristãos. As nossas vitórias não são para nos engrandecer. Está aí o nosso Senhor. Nós não somos cristãos, então nós somos servos de Cristo. Quando Jesus travou a maior de todas as batalhas na terra, que era morrer numa cruz, carregar sobre ele todos os nossos pecados, para nos dar a condição de, se crermos neles, recebemos perdão de Deus. Quando ele disse, ele venceu aquela batalha, está consumado. Aquela vitória, ela é compartilhada comigo e com você e com todos os outros seres humanos que creem nessa história, que creem no sangue de Jesus. E as nossas batalhas não são vencidas para nos exaltarmos, copiando nosso mestre Jesus. As nossas vitórias, elas fortalecem o próximo, ela traz ânimo para o nosso irmão que está abatido, ela traz coragem para aqueles que estão lá fora. Quando eu larguei de usar droga, de beber, que eu venci essa batalha, olhar, Cristo me levou a vencer essa batalha. Essa vitória levou outros malucos daquela época a vencerem seus vícios também e estarem hoje na presença de Cristo. Eu sei que você também tem testemunho para contar de vitórias que você teve na sua vida e que serviu para fortalecer outros. A nossa vitória só é completa quando ela levanta outros. Combinamos então, hein? A partir de amanhã, levanta e vai atrás, porque Golias não é um gigante,
ele é uma grande oportunidade para a tua vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.